O marido, o sogro e a sogra tomam atitudes inacreditáveis contra uma mulher de 24 anos. Essa mesma mulher é mãe dos filhos e dos netos deles também. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A história que eu tenho para trazer para vocês hoje é muito difícil de entender, muito difícil mesmo. Primeiro porque aconteceu em 2012, então não foram 100, 200 anos atrás. Mesmo assim também não seria normal, e o nível da maldade das pessoas, como uma pessoa pode ser tão mal a esse ponto. Vocês vão entender tudo aqui ao longo do vídeo, tá? Eu já vou começar então a história aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Então, em julho de 2012, uma mulher de 24 anos de idade dá entrada no hospital na província de Arã. O estado que essa mulher estava era triste, tá? Vou falar assim, era muito triste mesmo. Ela tinha muitos traumas no corpo, mas todos os traumas não eram de uma coisa que aconteceu naquele momento. Então, tinham cicatrizes que poderiam ser de anos atrás. Além disso, também ela tinha um odor muito forte porque ela tinha muitas feridas no corpo e feridas mais atuais que estavam abertas ali e tinham larvas nessas feridas também. Vocês verem o nível, tá? Ela tinha 30 quilos quando ela chegou no hospital. Nem pela altura dela e nem pela idade, ela não poderia ter 30 quilos, mas ela estava nesse estado. Estava extremamente desnutrida. E, além disso, também ela tinha muitos calos no corpo, principalmente nos pés, nos pulsos e nos quadris, o que aparentava que ela tinha ficado deitada durante muito tempo. E o psicológico dela também estava afetado, tá? Ela falava algumas coisas sem nexo, muitas das outras frases também com nexo, mas uma situação muito triste mesmo, muito aterrorizante para todos os funcionários que atenderam aqui essa ocorrência. Mas agora, então, para a gente entender bem essa história, eu vou voltar um pouco na história, tá? E vou contar o que aconteceu antes dela chegar nesse hospital. Bom, o nome dessa pobre mulher, então, era Melek. Ela nasceu em 1988, num pequeno vilarejo que se chama Chalayan. Ela vem de uma família bem simples, tá? Desse vilarejo lá. Os pais dela tiveram 8 filhos e ela era a segunda dos 8. O irmão mais velho dela, então, que seria acima dela, eles têm uma ligação muito grande, tá? E guarda bem o nome aqui, essa informação aqui do irmão, porque ele vai fazer toda a diferença para esse caso aqui. Bom, então ela morava lá nesse pequeno vilarejo e no dia 25 de novembro de 2004, ela se casa com um homem chamado Ferdi Karaaslan. Esse homem também vem de uma família muito simples, ele é um pastor de ovelhas, morava num vilarejo próximo ali do vilarejo onde ela morava, tinha uma distância de aproximadamente 50 quilômetros entre os dois vilarejos. Então, logo que eles se casam, ela se muda para a casa dele, que mora também a sogra e o sogro dela também. Então, todos eles moram nessa casa aqui. Agora, uma informação importante é que nessa época que ela se casou, ela tinha 16 anos de idade. Para quem não conhece aqui a Turquia, eu vou explicar um pouco sobre como funcionam as leis aqui do casamento, né? Até 15 anos de idade é totalmente proibido de se casar aqui no país, tá? A partir dos 16 anos, você pode se casar se você tiver autorização dos seus pais e também autorização de um juiz. Você tem que abrir um processo e tal para conseguir, com uma razão ali extraordinária, que esse casamento aconteça. Com 17 anos, você só vai precisar então da autorização dos seus pais e não precisa mais dessa autorização do juiz. E a partir então dos 18 anos, pode se casar normalmente aqui na Turquia sem precisar de autorização nenhuma. Eu pessoalmente acho errado, claro, óbvio, eu, mãe, não daria essa autorização para um filho meu, mesmo porque com 16 anos de idade você não sabe nada da vida ainda, não está preparado para se casar. Mas essa menina então se casou com 16 anos de idade e a vida dela nessa nova casa vai se transformar completamente. E no dia do casamento dela, exatamente no primeiro dia do casamento, então, ela leva uma surra do marido dela. E ela então desesperada, lembrando, nessa época ela era ainda uma criança, né, com 16 anos de idade, o que ela faz? Voltar para casa da mãe e do pai, né?
Então ela volta para o vilarejo lá onde os pais moravam, pede para que eles acolham ela, mas a família dela, os anciões, os mais velhos e tal, decidem que não, ela já estava casada, então ela teria que voltar mesmo assim para essa casa. E eles devolvem ela para a família do marido. Então passam-se alguns anos e ela se torna realmente maior de idade e ela engravida do marido. Nessa época aqui, acredita-se, não se tem a certeza, tá? Mas acredita-se que ali essa coisa do marido estar batendo nela continuava a acontecer. E também acredita-se que já não era somente o marido que batia, mas o sogro e a sogra batiam nessa menina também. Bom, ela engravida, então, passa a gravidez nesse sofrimento todo e chega o dia dela ter a criança, né? Ela tá ali já com um barrigão e nesse dia ela é expulsa de casa pelo sogro, sogra e pelo marido também. Alguma discussão ali acontece e eles colocam a menina para fora de casa grávida. Esse dia, então, que ela estava fora de casa, estava muito frio, era inverno, nevava muito e acredita-se que a temperatura era de aproximadamente menos 30 graus na rua, tá? Menos 30 graus, essa mulher grávida jogada na rua. O que acontece? Ela entra em trabalho de parto. Pensa, né, gente, o desespero psicológico dela. Claro que ela ia entrar em trabalho de parto. Então, ela tem essa criança na rua e a criança, infelizmente, nasce sem vida. Ela pega esse bebê, então, sem vida e volta para casa do marido, do sogro e da sogra. Chegando lá, então, eles realmente levam essa criança para o hospital. Infelizmente, não havia nada a ser feito mesmo. O bebê realmente tinha nascido sem vida. Fazem um tratamento lá com ela no hospital também. E ela logo em seguida é liberada. Só que nesse ponto aqui vai acontecer uma mudança maior ainda na vida da Meleque. Por quê? Depois que ela perde esse bebê, ela entra em depressão profunda. Eles, a família, falam que ela ficou louca. Mas para mim, e acho que para todos vocês que estão assistindo o vídeo também agora, entendem isso como uma depressão, uma mulher que acabou de perder o seu filho, não é verdade? Então ela entra nessa depressão profunda e ela começa a ter ali alguns transtornos, parece, mentais, complica a situação dela e também, nesse tempo, ela continua apanhando de todos da casa e a mesma coisa continua a acontecer, tá? Ela foge, volta para o vilarejo dos pais e o próprio pai leva ela de volta para a casa do marido. Isso aconteceu várias vezes, tá? Eles não conseguem nem colocar um número ali de quantas vezes que ela voltou para a vila dela pedindo ajuda e o pai dela retorna ela para a casa do marido. Bom, nesse ponto aqui também, muitas pessoas acreditam que, como ela apanhava muito de todos ali na casa, acredito que eles batiam muito na cabeça dela e o psicológico dela começou a ficar afetado e ela começou realmente a enlouquecer. Mas então, o que acontece nos próximos anos? Bom, ela continua ali então com a família do marido, naquele terror todo, e ela vai ter mais filhos nos próximos anos, tá? Ela vai ter mais 2 crianças, as outras 2 crianças vão nascer e vão, né, sobreviver, graças a Deus, ficaram bem. O marido dela chega a levar ela algumas vezes no hospital, mas aparentemente aqui não era para psicólogo ou psiquiatra, tá? Ele levava ela por causa de dores que ela tinha no corpo ali e tal. Tem um registro de 14 meses antes dela chegar lá no hospital naquele estado, em 2012. Então tem esse registro de que o marido dela levou, que ela tinha muitas dores na lombar e eles deram medicamento para dor e tal. Bom, o pai dela conta que aproximadamente 4 meses antes dela ser levada lá para o hospital em 2012, ele leva ela a última vez para essa casa. O que acontece a partir daqui é que, nesse ponto, o pai dela fala que ela estava bem, mas a família conta que quando ela voltou, então, ela começou a realmente enlouquecer e ela começa a não conseguir mais segurar as suas necessidades. Sim, gente, isso que vocês estão escutando, tá? Ela não conseguia mais segurar nem o xixi, nem o número 2. Tá? Então, vocês imaginam o psicológico dessa mulher, gente. Ninguém sabe explicar o porquê que ela não conseguia mais segurar
mesmo porque ela não foi levada num hospital para receber o atendimento, né, próprio para ser tratada por causa dessa doença, mas muitas pessoas acreditam que é porque ela sofreu muito ali naquela casa, né? De repente eles bateram muito nela e ela realmente enlouqueceu. Bom, então como ela não conseguia mais segurar ali o xixi e o cocô, o que a família dela fez? A família do marido, tá? Eles colocaram ela dentro de um banheiro, sim, gente, dentro de um banheiro à la turca. Aqui na Turquia é muito comum esse tipo de banheiro, tá? É só um sanitário, não tem chuveiro, tá? Imagina que é só um banheiro assim. E o vaso sanitário, ele não é para cima, ele é no chão, tá? Esse é o banheiro à la turca. Então eles colocaram ela lá dentro e colocaram uma madeira em cima do vaso sanitário e era ali que ela ficava e foi ali que ela ficou durante 3 meses. Então, ela fazia o xixi, o número 2, em cima dela mesmo, e ali ela foi emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Acredita-se também que eles provavelmente não davam comida para ela. A gente sabe que o corpo humano aguenta muitos dias sem comer, claro que não 3 meses, né? Mas sei lá, aguenta acho que uma semana, se eu não me engano, mas a falta de água, né, tira a sua vida antes. Então, Gisele, ninguém explicou sobre isso, tá? Mas eu, Gisele, penso que a água, de repente, ela tomava ali do vaso mesmo, gente. Ai, não sei. Mas fato é que ela comia muito pouco, mesmo porque ela perdeu muitos quilos muito rápido. E uma questão muito grande também que ficou para todo mundo é por que ela não fugiu, né? Por que ela não fugiu dessa situação? Bom, nesse momento que ela foi colocada ali no banheiro, eu acredito que ela não tinha mais condições de fugir, tá? Primeiro porque ela não andava direito mesmo, e segundo porque o psicológico dela estava muito afetado. E tem toda aquela questão de ser uma família muito simples, morar num vilarejo, não sabe para onde fugir. Ela pedia ajuda para os pais dela, né? E não recebia essa ajuda que era extremamente necessária antes, então, de ser levado para esse banheiro. Mas fato é que ela não fugiu, tá bom? Então, o que acontece nos próximos dias aqui? Bom, ela ficou esses 3 meses lá nesse banheiro. O irmão mais velho, lembra que eu falei lá no começo do vídeo que eles tinham uma ligação muito grande? Lembra? Era o irmão, depois em seguida veio ela, né? Nasceu ela, então eles eram muito grudados. E ele realmente gostava muito da Melek. Mas o irmão mais velho, ele estava morando em Istambul, estava trabalhando por lá, e ele decidiu ir para o vilarejo ver os pais dele. Bom, quando ele chega lá na casa, a primeira coisa que ele fala é: Melek tá bem? Novo casamento dela? Como é que estão as coisas lá? E o pai conta que a gente faz meses que a gente não vê ela, né? Faz uns 4, 5 meses que a gente não vê ela. E o irmão fala: ué, não, gente, é muito tempo, 4, 5 meses. Não, quero ver minha irmã. Então, o irmão, ele sai lá desse vilarejo, então percorre esses 50 quilômetros de distância e vai na casa do marido querendo ver a irmã como é que tá. Aqui nesse ponto, ele não tinha nenhuma pista, tá, do que estava acontecendo com a irmã dele. Bom, ele chega na casa, então o marido recebe ele, tudo normalmente, e eles falam: a Melek não tá em casa. Poxa, a Melek foi numa festa de casamento, tá se divertindo lá, então você volta outro dia. E ele diz que ele fica ali uns 15 minutos dentro da casa, né, tomando chá turco, aquela coisa toda, e de repente ele quer ir no banheiro, então ele sai, nem pede autorização para ninguém e vai na porta do banheiro. Quando ele abre a porta, então, ele dá de cara com a irmã dele naquele estado lá. Ele fala que ele chora muito, desesperadamente, a irmã realmente não consegue se levantar do local, ele vira para a família e fala: o que está acontecendo aqui? Por que a minha irmã está nesse banheiro, com esse cheiro, ela está toda fedida, porque ela não tomava banho, né? 3 meses já sem tomar banho. O que está acontecendo aqui nessa casa? Então, a família explica para ele, fala: olha, ela não estava segurando xixi e cocô, então dentro da casa tinha as crianças aqui e a gente não queria que ninguém pegasse os germes dela. Olha só, gente, que loucura. E para não feder aqui dentro da casa, a gente colocou ela no banheiro, mas a gente já vai levar ela no hospital. A gente ia levar ela no hospital amanhã, depois da manhã. Você que chegou aqui, mas ela vai ser tratada logo, logo. O irmão, então, sai dessa casa desesperado e é claro que ele vai direto para a polícia. Chega na polícia e fala: meu Deus, isso está acontecendo com a minha irmã. A polícia sai, então, e vai nessa casa
pouco tempo depois. Só que quando eles chegam na casa, a Meleque já não está mais no banheiro. Não, eles colocaram ela então dentro da casa, sentada numa cadeirinha vermelha. Só que não deu tempo para eles limparem ela nem nada. Então, os policiais que atenderam essa ocorrência, eles falaram que quando eles foram falar com ela, a primeira frase que saiu da boca dessa mulher foi: "Eu tô com fome. Você me dá alguma coisa para comer?" Respira, gente, respira, porque isso aqui é um nível tão grande de maldade que não dá nem para, é difícil de contar a história aqui. Então, os policiais contam que o cheiro dela era tão forte, era uma coisa tão grotesca, né, vamos dizer assim, que eles compararam o cheiro dela com o cheiro de carne podre. Eles falaram que parecia que era uma pessoa que estava sem vida já ali. Olha o estado dessa mulher. Então eles chamam, claro, a ambulância rapidamente e ela é levada para o hospital e chega naquele estado que eu contei para vocês lá no início do vídeo. Lembrando então que ela tinha 70 quilos, ela chegou no hospital com 30 quilos, tá? Então ela perdeu ali 40 quilos enquanto estava naquele banheiro. Bom, o estado dela era muito grave realmente e chocou todo mundo aqui na Turquia. Saiu assim na primeira página de todos os jornais daqui, tava toda a mídia em cima falando: meu Deus, como pode ter acontecido isso com uma mulher de 24 anos. Bom, ela estava então ali naquele hospital de Arã e eles não tinham condições de cuidar dela ali, então eles decidiram transferir ela de ambulância para outro hospital em Erzurum. Bom, nesse meio tempo aqui, então, o pai dela registra um BO acusando a família do marido dela de ter feito tudo isso com a filha dele. Mas lembrando que antes disso ele não tinha registrado BO nenhum, tá? E ele aparentemente sabia de todos os maltratos ali que a família estava causando, mas acredita-se que ele não sabia do negócio do banheiro, não. Esse tempo aqui, realmente, ele não esteve na casa lá para ver como ela tinha sido colocada ali em cima do vaso sanitário. Mas enfim, o governo, então, vendo toda essa situação aqui, o governo da Turquia, ele resolve, então, pegar a Melek como proteção do Estado, digamos assim, tá? Como uma pessoa, ela já tinha alguns transtornos mentais ali, já vistos, né, por todos os funcionários do hospital, então entendia-se que ela já não tinha mais a mente para estar ali tomando as rédeas da sua própria vida. Então, o que que eles fazem? Eles vão para a família do marido e falam: olha, depois de a gente tratar ela aqui, ela vai precisar de alguns cuidados especiais. Vocês têm condições de cuidar dela? E eles falam: não, a gente não tem condições de cuidar de uma pessoa doente lá em casa. Não temos financeiro e não temos nenhum lugar para fazer isso. Então, o Estado fala: tudo bem, então a gente que vai resolver isso. Depois que a gente tratar ela aqui, ela vai ser enviada para um asilo e vai ser cuidada, então, esse asilo, provavelmente para o resto da vida, porque disso aqui, mentalmente, infelizmente, ela não se recupera. Mas as coisas vão piorar ainda mais, tá, gente? Infelizmente. Bom, a polícia, então, vai lá receber o depoimento dela e ela conta para a polícia que ela foi colocada realmente naquele banheiro e que ela não tomava banho já há 3 meses e que eles tinham cortado o cabelo dela antes de colocar nesse banheiro também e que ela tinha muita fome. Então a polícia informa para ela toda a situação, fala: olha, você está sob a proteção do Estado agora, ninguém mais pode te machucar. Vamos registrar um BO contra a família, então, do seu marido? E ela fala: não, eu não quero dar queixa contra eles, não. Bom, depois disso, o estado dela ainda continua piorando cada vez mais. O hospital ali de Erzurum falou: olha, a gente não vai conseguir, a gente não tem todos os equipamentos aqui para tratar dela. De repente, seria melhor levar ela para um hospital ainda maior, porque o caso é realmente muito grave. Então, o que o governo faz? Eles pegam um avião ambulância e levam ela, então, do hospital ali de Erzurum para Ankara, para a capital aqui da Turquia, para ser tratada em um hospital especial lá. Ela fica ainda algum tempo nesse hospital lá em Ankara, mas infelizmente o estado dela era realmente muito, mas muito grave. E no dia 25 de julho de 2012, aproximadamente 15 horas, a Melek não resiste mais e ela realmente perde a sua vida no hospital. A Melek tinha 24 anos, ela era mãe, um dos filhos dela tinha 4 anos e o outro 1 ano e meio.
Bom, logo que ela perde a vida, então, o caso fica ainda realmente muito mais grave e muita gente revoltada por aqui, principalmente os funcionários do hospital. Muitos funcionários do hospital falaram que isso é totalmente desumano, o estado que essa mulher estava era desumano e que eles tinham a plena certeza de que essa família fez isso, colocou ela nesse banheiro para que ela perdesse a vida, então, por ela mesma. Porque se eles, então, fossem tirar a vida dela, então a pena deles seria maior, né? Depois, no caso, se eles fossem presos. E é claro que a polícia vai atrás, né, de todos eles e prende o marido, o sogro e a sogra. Aliás, tem um artigo no Código Penal turco, que é o artigo 185/3, tá? Que diz que, mais ou menos assim, que os cônjuges são obrigados a viver juntos, ajudar-se e proteger a saúde e a vida um do outro. Ou seja, o marido não cumpriu as suas obrigações legais. Então, por isso que ele foi preso e também é claro que foi preso o sogro e a sogra, porque dava-se ali a entender que o sogro e a sogra também tiveram participação aí nesse caso. Outra pessoa que foi presa foi o pai dela, que também ali pela lei tinha a obrigação de estar protegendo a filha. A mãe dela não foi presa, eu não entendo também muito aqui do Código Penal turco, não sei se aí não aplicaria, né, a lei para a mãe também, né, no caso, porque ela sabia de toda a situação, provavelmente, porque a menina voltava para casa com machucados e tal. Mas enfim, foi só o pai que foi preso. Agora, alguns meses depois, no dia 4 de setembro de 2012, que sai ali o resultado, né, do corpo dela. Como que ela realmente perdeu a vida? Bom, ela tinha uma infecção por uma bactéria no corpo dela, que se alastrou pelo corpo dela todo. Lembra lá das larvas, né, que tinham nas feridas e tal. Além disso, também ali no exame estava constatado que ela tinha vários traumas no corpo que não eram daquele momento. Muitos traumas foram causados por período de meses antes de ela chegar no hospital. Além disso, também o estágio de desnutrição dela era muito grave. O imunológico do corpo dela também já não trabalhava mais direito. Então, por todas essas razões, ela perdeu a vida. Pouco tempo depois, então, começa o julgamento. E antes de eu falar sobre o julgamento aqui também, que é bem polêmico esse julgamento, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Lembrando que toda terça-feira eu trago um caso novo aqui para vocês. O julgamento iniciou, então, e entraram também os depoimentos dos funcionários do hospital que atenderam ela, os policiais que atenderam a ocorrência, e também tinham tradutores no próprio tribunal ali, porque a família dela e a família dele também, a maioria deles, eles não falavam turco, nem entendiam turco, tá? Eles só falavam curdo, porque eles são famílias de curdos, tá? Então, por isso que foi chamado esses tradutores também, e a própria mídia que estava entrevistando eles também usavam os tradutores ali para conseguir se comunicar com eles antes, né, quando ela estava lá no hospital, e depois ali parece que eles conseguiram entrevista durante o julgamento também. Bom, agora vamos para o depoimento do marido, então, do Ferdi Karaslan. Então, o Ferdi, ele tenta desmentir algumas histórias. Ele fala que, lembra que o primeiro filho que ela perdeu o bebê, que estava nevando, tal, na rua, ele fala que é mentira, que ela não deu à luz na rua, que ela deu à luz dentro de casa. E ele fala também que depois que eles se casaram, a família dela nunca mais tinha ido visitar eles lá na vila, que eles nunca tinham pisado lá para realmente visitar, a não ser para trazer ela de volta, lá o pai, né? Então ele tenta, na verdade, jogar a culpa toda na família dela, e ele fala ainda que ele chegou a falar uma vez para o pai dela, do tipo, ó, vai lá buscar a sua filha, que já não tem mais condições dela ficar lá. E diz que ele fala, não, ela é sua esposa, agora é você que tem que tomar conta, eu não tenho mais nada a ver com isso. Bom, ele fala também que a Melek tinha muitas dores no corpo, ela tinha muita dificuldade para andar e ele tinha levado ela a 4 ou 5 lugares diferentes. Ela tinha realmente tomado a medicação, mas a medicação não adiantava e ela realmente não andava, principalmente depois que ela teve o terceiro filho. E ele fala que a mãe dele que ajudava ali com as crianças e também que ajudava com a própria Melek. Ele conta que a mãe dele dava toda a atenção ali necessária para a Melek, mas enfim. E ele fala ainda que a Melek não estava no banheiro e ela estava sim, era deitada com ele na cama, era lá onde ela ficava todas as noites.
Aí o tribunal também pergunta, né? Tá, mas Ameleque estava com feridas, com larvas nas feridas. Como é que você não ajudou essa mulher? Como é que você não limpou as feridas dela ali, tirou as larvas e tal? Ele fala que, apesar de que eles estavam ali dormindo juntos, na mesma cama, eles já não tinham relações há muitos anos. Depois do terceiro filho, eles nunca mais, né, dormiram ali, tiveram relações juntos, então por isso ele nunca mais tinha visto a mulher dele sem roupa. Então, por essa razão, ele nem tinha conhecimento das feridas. E ele ainda termina o depoimento dele falando que ele estava trabalhando na construção, parece que ele estava trabalhando ali de pedreiro e tal, e essa parte parece que era verdade mesmo, e ele estava economizando dinheiro para levar a Meleque no médico melhor, para ter um tratamento melhor e tal. Depois disso, então, entra o depoimento do pai da Meleque e ele fala que a filha estava bem quando ele entregou ela na última vez lá, antes dela ser trancada naquele banheiro. Colocou toda a culpa também na família do marido, tá? Bom, então chega a vez da sogra. A sogra também fala a mesma coisa, que ela não estava no banheiro, que ela estava lá no quarto junto com o filho dela e que ela mesmo cuidava da Meleque várias vezes e que ela dava comida na boca da Meleque, só que a Meleque tinha alguns transtornos ali psicológicos, né? Nas palavras da sogra, ela tinha enlouquecido. Então, às vezes que eu dava comida na boca dela, ela mesma falava que ela não tinha apetite. Então, por isso que ela estava tão magra assim. E o sogro fala que a história do banheiro era mentira, mesma história que todo mundo ali contou, né? E ele fala que a maioria do tempo ele não estava dentro da casa, ele não tinha conhecimento das coisas que aconteciam por ali, porque durante o dia até a noite ele ficava trabalhando na terra, nas plantações e com os animais dele também, né? Que ele também era pastor lá de ovelhas. Bom, conclusão desse julgamento aqui. Todos eles se declararam inocentes, tá? Todos eles se declararam inocentes, não, a culpa não é minha, parará, a culpa é do outro. E jogaram também, né? O pai jogou a culpa toda na família do marido e a família do marido jogou toda a culpa na família dela. Bom, termina o julgamento, então sai a sentença. Bom, esse caso aqui é de 2012, então é um caso muito antigo, então nós já tivemos, na verdade, 3 sentenças, tá? Porque saiu a primeira condenação, aí eles apelaram, uma segunda condenação e até a terceira. Eu vou contar as 3 para vocês agora. A primeira sentença saiu no dia 22 de janeiro de 2014 e os 4 foram considerados culpados. Tá? Então, o Ferdi, o marido, pegou 8 anos e 4 meses de cadeia, o sogro e a sogra 6 anos e 3 meses e o pai dela 2 anos e 1 mês. Então a acusação achou, claro, a pena muito baixa, e realmente era muito baixa para o estrago ali que eles fizeram na vida dessa menina. Ela só não perdeu a vida na mão deles diretamente, mas indiretamente foi na mão deles, sim, eles têm culpa aqui no cartório. Então, alguns anos depois, sai a segunda condenação, no dia 20 de fevereiro de 2019. Nessa época aqui, o pai dela já tinha cumprido o que ele tinha que cumprir e já saiu da cadeia e já estava em liberdade. Bom, o restante não. Então, a pena do Ferdi, do marido, foi aumentada para 16 anos e 8 meses, o sogro e a sogra 12 anos e 6 meses. E logo depois, então, claro, a acusação ainda achou fraca. Falou, não, é muito baixa aí essa pena, vão aumentar ainda mais. Então, no dia 29 de março, outro tribunal, então, decidiu aumentar a pena deles. A pena do Ferdi, do marido, foi para 19 anos e 2 meses, e o sogro e a sogra para 15 anos cada um. Bom, isso aqui foi então recente, né? Foi em março de 2022. A acusação, logo depois que saiu aqui essa decisão, ela também falou que eles vão sim aí apelar para o Supremo, que eu acredito que seja o último recurso aqui da acusação, e então tentar aumentar ainda mais a pena deles. Na verdade, no início do julgamento, que foi lá em 2013, a acusação queria prisão perpétua para todos eles, tá? Não para o pai, mas para o sogro, para a sogra e para o marido também. Mas eles não conseguiram. Eu não sei se eles conseguem agora no Supremo também essa prisão perpétua, mas espero que consigam pelo menos aumentar um pouco mais ali a pena deles, que 19 anos para o marido principalmente, né? Eu acho uma pena muito leve pelo estrago ali que ele fez, né,
na vida dessa mulher que tinha somente 24 anos de idade, gente. 24 anos de idade e ela praticamente não viveu, né? A vida dela foi um inferno, praticamente, né? Agora, falando sobre os filhos, que eu sei que vocês vão perguntar para mim, bom, eu tentei descobrir aqui o que aconteceu com as crianças dela, né? Ela tinha um filho de 4 anos naquela época e um de 1 ano e meio. Bom, tem algumas fontes que dizem que os filhos ficaram com a família do marido dela, tios ou alguma coisa assim, e tem algumas fontes que dizem que eles foram então para um orfanato. Aí eu não sei falar para vocês qual que é a fonte verdadeira, porque essas duas fontes que eu consegui, na verdade, elas não são muito confiáveis, tá? Então eu acredito que ninguém saiba exatamente o que aconteceu aqui com os filhos dela, mas eu espero que eles tenham ido de repente para adoção, né, para uma outra família aí que seja melhor, né, para tratar eles, que dê uma vida melhor para eles, porque eles também devem ter sofrido muito dentro daquela casa. Não fisicamente, tá? Porque isso parece que foi comprovado ali que as crianças eram saudáveis, estavam todas bem, mas o psicológico deles, né? Porque eles viram tudo que aconteceu com a mãe deles dentro daquela casa, né? Então espero que eles tenham realmente ido para outro lar muito afastado aí dessa família, que essa família não bate bem. Não, são cruéis, malvados, um nível extremo mesmo, que eu nunca tinha visto assim, um caso tão terrível como esse. E uma última notícia que tem relação com esse caso aqui também é que 8 atrizes famosas aqui da Turquia fizeram um projeto muito legal na internet mesmo, nas redes sociais. Elas tiraram fotos de personagens de mulheres que perderam a vida aí, né, nesses anos aqui na Turquia. E a atriz que representou a Melek foi a Birgüzar Körel. Essa foto aqui que ela fez, e ela conta que o dia que ela fez a sessão de fotos ali representando a Melek, ela estava em prantos, ela quase que ela não conseguiu realmente ficar séria ali para tirar a foto, porque ela imaginou todo o sofrimento que a Melek teve. Caso realmente muito, mas muito triste. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Não esquece de compartilhar o vídeo para mim, por favor, me ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Compartilha aí para mais pessoas ficarem conhecendo e virem aqui assistir também essas histórias doidas que eu trago para vocês. E antes de sair também, não esquece de deixar um like para mim, por favor, gente, me ajuda bastante mesmo o like de vocês e não custa nada, né? É só apertar ali no gostei, tá bom? Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.